Bom, eu não vivo o meio acadêmico, então Sim. não posso te dizer aqui. Mas o que eu sei de algumas pessoas que me dão relatos é que, na verdade, primeiro a universidade ela tem como princípio essa ideia de pluralidade das ideias, né? O que eu vejo de muitos colegas, por exemplo, professores, dizer é que há uma enorme pluralidade. Muitos, inclusive, de esquerda, que desejariam que tivesse mais pensamento de esquerda. Do próprios estudantes também ouço relato de que há uma grande pluralidade de ideias. Não à toa o DCE da UNB aqui, só para citar um exemplo que eu tenho conhecimento, ele alterna o controle do DCE, o comando do DCE, entre alunos de identidade de esquerda e identidade de direita. Isso acontece constantemente aqui no DCE. Acontece porque eu sei que os estudantes que organizam pela esquerda constantemente me procuram para a gente discutir um processo de disputa do DCE para a retomada da esquerda, né? Isso acontece. Eu já me reuni com o representante do DCE liberal, de pensamento de direita, de rechaçamento de ideias da esquerda, etc. Então, acho que esse é mais um dos sensos comuns que vigoraram. Os professores, e aí a gente vai ver, eles sempre vão buscar, entre seus estudantes que vão fazer as pesquisas, aqueles que seguem a sua linha de pesquisa e de desenvolvimento ideológico. Todo professor, primeiro, quando você é um pesquisador da universidade, escolhe uma linha ideológica, uma teoria da ciência, porque ciência, todas as ciências são filosofias e ideologia e teoria. Então, todo professor, se você pegar um físico, ele tem ali uma linha teórica, ideológica que ele segue. Pode não ser política, mas ele tem uma linha. Os estudantes que vão seguir a sua linha de pesquisa são aqueles que ele vai trazendo para si para ir fazendo... se identificando, digamos assim. Eu sou formado em História. Então, quando eu pretendia fazer mestrado na UNB, eu fui buscar o professor que se alinhasse àquela linha que eu queria pensar, tivesse ali, para que a gente pudesse. Não tem todos os campos de pensamento na UNB da história, assim como não tem todos os campos de pensamento de várias outras ciências, né? Muitas vezes, quando você tem uma linha muito específica de interesse, de pesquisa, de desenvolvimento, você vai ter que buscar em alguma outra universidade aquele professor que desenvolva aquela pesquisa, que faça não sei o quê. Então, eu acho que com a ideologia de esquerda e direita é a mesma coisa, né? Você acha que há um espaço justo, talvez não igualitário no sentido de assim, professores de direita podem falar livremente o que eles pensam nas universidades, bem como os professores de esquerda conseguem ter essa abertura também? Olha, tirando as situações extremas, como em especial no último período do Brasil, você tem a disputa das ideias se tornou muito física também, né? Se tornou muito violenta muitas vezes, mas eu não enxergo o cerceamento. Se tivesse cerceamento, eu não tinha, por exemplo, acho que seria impraticável você ter um DCE que se alinhasse a pensamentos da direita, né? Seria impossível você pensar... Isso eu vi em assembleia de professores da UNB, uma disputa de ideias de pessoas ali que tinham um alinhamento de ideias de direita. Isso, estou falando da assembleia do sindicato dos professores da própria UNB. Sim. Então, assim, não vivo o mundo acadêmico, mas essa é uma construção. Se você não tivesse, você não tinha tantos economistas de direita formados no Brasil. O Brasil seria como se fosse como pregam, como falam, como repercutem no senso comum das redes sociais e etc. O Brasil seria a grande meca do pensamento da esquerda econômica do mundo. Não é. Boa parte dos economistas brasileiros são formados no liberalismo. E são formados no Brasil. São formados nas universidades brasileiras. Então, sim. O direito brasileiro é um direito liberal. Eles são formados nas universidades do direito do Brasil, né? Então,
É o que eu vejo. Eu vejo um pouco, assim, uma coisa que me chamou a atenção, concluindo esse tema aqui, a gente vai para as perguntas e a gente conclui. Eu, recentemente, ano passado, eu cheguei a fazer uma faculdade privada aqui em Brasília e tinha uma professora que estava dando uma teoria, foi psicologia. Eu fiz um semestre de psicologia ali, tive que parar, questões profissionais e tal, pretendo retomar se tudo der certo. Sem brincadeira. Cara, acho que até cada 10 palavras que ela falava, umas 8 era algum tipo de... Ela puxava sempre para a questão política o tempo inteiro. Isso me incomodava muito. Primeiro porque realmente ela, às vezes era 60% da aula falando isso e 40% o conteúdo que ela queria dar. E segundo que isso é uma bateção de martelo que eu acho que não... Eu sentia outros alunos incomodados também, tipo assim, pô, cara, eu não acho isso certo, mas se eu levantar a mão aqui, ela vai me tacar o giz na testa, entendeu? Então, eu vejo que se abrisse mais espaços para debate, ao invés de simplesmente cada professor, ter professor de direito também, cada professor querer passar seu ponto de vista e querer de alguma forma, não sei se a palavra certa é doutrinar, mas fazer com que os alunos pensem como ele, com muito vigor, e alguns fazem isso. Eu acho que seria mais interessante até para que o próprio aluno, estudante, o jovem pudesse entender, escolher e ver qual o ponto que ele pode mais se identificar. Porque, por exemplo, eu acredito muito, e muitas pessoas menos favorecidas também acreditam na questão do liberalismo. Como eu falei, eu estive lá em Samambaia, em Ceilândia, fazendo panfletagem, algumas coisas assim, e muitas pessoas falavam assim, cara, eu me identifico totalmente com a direita. E é uma pessoa que a esquerda falou assim, cara, não é possível, você não tem consciência de classe, não sei o quê. E aí acaba até rotulando o rapaz que tem a sua opção, a sua liberdade de escolher o que ele se identifica. Então, eu vejo que falta um pouco, eu acho que é tanto desejo de querer com que o seu pensamento se estabeleça para o resto da sociedade, que acho que a gente está esquecendo um pouco, e isso eu falo até dos dois lados, de respeitar a liberdade individual do pensamento crítico individual. Acho que talvez a gente viva num período tão inflamado que as pessoas se falam um pouco fora do que você pensa, não, você está errado, e tomar paulada. Você acredita que a gente está tendo um pouquinho de intolerância nesses momentos mais recentes? Você acredita que está... Olha, bom, primeiro assim, não sei o que você vivenciou com essa professora. Então, sim. Às vezes é uma professora que estava ali num padrão e que eu sou professor, né? Quando falo em doutrinação nas escolas, na verdade eu só quero dar minha aula. Eu não consigo fazer com que o aluno fique sentado. Imagina ter tempo de doutrinar e formar. Agora, obviamente, você tem professores que são mais dogmáticos, que insistem mais. Eu conheço muitos professores que se atrapalham muitas vezes, criam essa antipatia, geram muitos problemas. Então, eu não acho que seja uma questão, nossa universidade são antros de formação de comunistas. Quem dera fosse, quem dera. A universidade não está tendo dinheiro nem para fazer a pesquisa, que dirá. Se fosse assim, a gente já tinha feito a revolução socialista no mundo, a partir do Brasil como grande centro formativo. Não é, gente. Obviamente, você tem uma disputa de ideias, você tem pessoas que defendem. Se eu for chamado em qualquer espaço para falar sobre a questão política, eu vou defender a minha linha ideológica. Uhum. Agora, você não tem isso como uma coisa endêmica, recorrente, batendo. Enfim, não é assim. Você não enxerga não enxerga. Eu acho que isso está muito mais no campo do senso comum impregnado. Seja de direita, seja de esquerda, muitas vezes, principalmente no sistema educacional, o cara só quer dar a sua aula ali, quer discutir a ideia dele, quer a partir do debate. Então, você vai ter um professor liberal, você vai ter um professor do socialismo, você vai ter um professor que tem, enfim. E, obviamente, na hora de desenvolver as pesquisas, aqueles que têm uma linha ideológica determinada, ele vai escolher entre aqueles que compartilham e vão dar sequência àquele tipo de pensamento. O que é natural. Isso é em todas as universidades do mundo. Sim.